sinaítica e vimos a relação dessa aliança com o que vai acontecer quando Deus manifesta a sua presença. E aí você tem essa presença libertadora, que é um paradigma, né, que dá a identidade de Israel no Antigo Testamento, essa presença orientadora e essa presença exigente, que decorre na teologia do culto e teologia litúrgica, que vai aparecer em Êxodo, particularmente aí com os capítulos 25 a 40, que são capítulos totalmente ligados à edificação, ordem para edificação e edificação propriamente dita do tabernáculo. E a gente então fechou. Só que quando a gente entra em Levítico, né, Vaikra, em hebraico, na verdade nós estamos na mesma sintonia, em continuação de Êxodo. Na verdade, o material de Êxodo atravessa Levítico e vai parar em Números 10, em termos de um material, vamos dizer, teologicamente relacionado em muitos aspectos. Então, Levítico, dentro dessa perspectiva de teologia do culto litúrgica, vai discutir santidade e pureza, e muita coisa interessante aparece em Levítico. Levítico vai mostrar a realidade de como essa sociedade de Israel se relaciona com Deus a partir da submissão de toda a experiência deles ao sagrado, o que vai implicar na apresentação daquilo que representa efetivamente essa sociedade, que é predominantemente uma sociedade nômade pastoril, e eles então vão apresentar a sua relação litúrgica e cultica diante do Deus de Israel por meio dos sacrifícios. Então, como é que o Levítico se organiza? Ele tem uma regulamentação dos sacrifícios e ofertas, que vai envolver, né, os 5 tipos diferentes de sacrifícios e ofertas, que aparecem lá: o holocausto, aparece a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a chamada erroneamente oferta de manjares, né? Não tem manjar, não tem pudim, não tem ameixa, não tem flana. Manjar é uma oferta de cereal, geralmente trigo ou cevada. Então, nós temos esses sacrifícios que aparecem, né? E eles são apresentados e também como é que eles devem ser realizados vai aparecer nesses 7 primeiros capítulos. Na verdade, você tem aí o papel do ofertante, do sacerdote dentro do tabernáculo. A importância do sacerdote é fundamental. Então Arão aparece como sumo sacerdote e estabelecendo uma linhagem sacerdotal. Os primeiros sacrifícios são feitos, e é surpreendente porque logo aparece a rejeição dos filhos de Arão e a apresentação do fogo profano diante de Deus. As versões antigas falam de fogo estranho diante do Senhor, mantendo aquela conexão, né? Aquela ideia de que em quem você espera não surge grande coisa. Aí vem uma série de leis a respeito de pureza, que a gente vai mencionar aqui. Tem os animais puros, né? Tem a lei da purificação da mulher no seu ciclo mensal, e quando o homem ou a mulher tem qualquer tipo de fluxo que sai do corpo. E temos a lei do sarat, que é a lepra, ou qualquer tipo de mancha que ameaça a vida, seja na casa, na roupa ou na pessoa. Aí o Yom Kippur, o dia da expiação, que é o dia fundamental que envolve essa relação de perdão, quando o sumo sacerdote entra uma vez lá no Santo dos Santos, geralmente até hoje caindo aí por volta de setembro e outubro. E aí várias leis ligadas à vida que envolve santidade. Vocês devem ser santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E nessa expressão há várias maneiras de se apresentar essa santidade, né? E no final fecha com algumas leis específicas ligadas a ofertas e dízimo lá em Levítico. Então, você pode ver no começo, o holocausto é um sacrifício totalmente queimado. A palavra holocausto vem do hebraico olá,
Vocês vão rir, mas é verdade, é olê, olá. Sacrifício, que está quebrado, não. Olê é o particípio substantivado masculino do verbo alá, que é subir, e o olá é o substantivo que vem daí, né, que é o particípio feminino. Então, olá é aquilo que sobe, porque a ideia, né, que o sacrifício tem um cheiro agradável. Se você tem dúvida, passa em frente a uma churrascaria, você vai entender qual é a força dessa expressão, né? Aí você tem a oferta de cereais, que geralmente é trigo ou cevada, o shelamim, sacrifício pacífico ou de comunhão pelo pecado e pela culpa. E aí o capítulo 6, 8 em diante é como é que o sacerdote agia na hora que o ofertante trazia os sacrifícios diante do altar. Uma coisa interessante para entender a lógica dentro do Pentateuco e qual é o sentido disso. A ideia é, você tem uma aliança, então aliança, uma parceria, uma sociedade de sócios desiguais. Como é que Israel vai poder andar com Deus? É impossível. Então Israel precisa de um instrumento de aproximação desse Deus. Esse instrumento de aproximação envolve a possibilidade de comunhão com Ele e relação com Ele. Por isso, a lei é manifestação da graça divina, que apresenta um instrumento pelo qual é possível ter comunhão e contato com Deus por meio dessas referências que são símbolo da realidade, símbolo de vida, símbolo de morte, símbolo de várias coisas que fazem parte da realidade dos israelitas. É importante a gente entender isso. Então, o sacerdote, talvez a gente precisa dar uma olhada aí, tinha um sacerdote comum, que basicamente tinha uma espécie de turbante, uma túnica, um turbante com uma mitra, uma túnica e um cinturão, túnica branca, e o sumo sacerdote tinha uma série de vestimentas especiais. Você sabe que em Israel, alguns judeus religiosos, eles reconstruíram tudo isso. Foram atrás do molusco do mar Mediterrâneo que produz a tinta, que era usada antigamente para dar essa coloração azul. Eles estão com todas as coisas arrumadas e preparadas para o que eles entendem ser a chegada messiânica futura e a construção do terceiro templo. Por isso eles pesquisaram e fizeram tudo de novo. E está lá para o pessoal ver, quem visita. É uma coisa muito interessante, independente de avaliações teológicas, do ponto de vista didático é muito interessante. Então, o que o sacerdote tem? Além da veste branca, da túnica, ele tem essa túnica azul, que aí está é um azul um pouquinho mais claro, que é colocada sobre a veste. Sobre a túnica azul existe o que é chamado de éfode, que é uma transliteração do hebraico, que na verdade é um colete sacerdotal, que é essa peça que está acima da túnica. E sobre o colete tem um peitoral. O peitoral com as 12 pedras, com os 12 nomes das tribos de Israel, e com o que ninguém sabe o que é, o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim, aqui é apresentado ali do lado, como vocês podem ver, aqui aí o Urim e o Tumim. Talvez eles ficassem aqui, talvez mais para cima. A palavra Ur, acredita-se que vem de Or, talvez tenha a ver com luz. E não se sabe, o que a tradição judaica fala é o seguinte: o rei, lembra aquele negócio que o rei consultou o Senhor para saber se iria para a guerra ou não? Eles dizem assim, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o rei ficava do lado de fora, fazia a prece, e o Urim e Tumim ficava de um jeito que a resposta divina dizia sim ou não. Brilhava, acontecia alguma coisa sobrenatural. Há outras hipóteses, mas a gente não sabe muita coisa além do que aparece aí. Aí tem as pedras de ônix colocadas no ombro e a mitra e o turbante, com essa coroa de ouro escrito Santo ao Senhor, e além disso ele tinha um incensário que ele usava. Toda essa ideia envolve algo especial, valioso, sagrado, que representa a manifestação de Deus no meio do seu povo, e essa questão da
possibilidade de aproximação. Qual é a ideia que Levítico quer discutir? A ideia fundamental é puro e impuro. A ideia tem a ver com santo, sagrado e como é que isso se relaciona com pureza e impureza. Qual é a dimensão fundamental? Pensa no mundo antigo. Qual é o grande drama de uma sociedade do mundo antigo? Qual é a realidade da vida, do cotidiano? Qual é o problema sério? Só 6 pessoas de cada vez. Vamos lá. Sanitarismo, a limpeza, né? Será que o pessoal pensa desse jeito? Eles estão pensando em micróbios, em limpeza? Qual é o drama da vida? Tem a questão do joelho, da alergia, parece que é mais puro. Por causa da questão da unha sentida. Então, mas qual é a questão fundamental que está por trás de tudo? Qual é o drama de uma pessoa vivendo em Israel, no mundo antigo? O que coordena tudo? Qual é a preocupação número 1 dessas pessoas? É que no conselho de Everest, no hospitalamento, o Espiritismo disse pra gente que quando uma pessoa tinha alguma doença, alguma coisa na sangue, geralmente aquela pessoa estava doente espiritualmente também. Sim. E o que essas pessoas têm medo? Isso. Esse é o problema. Toda a questão é questão de vida ou morte. Por que é que a religião cananita é atraente? Porque ela é a celebração da vida. Esse é o problema. O que vai acontecer no próximo ano? Vai ter um inverno, a gente vai ter chuva, vai ter falta de chuva. Não dá para comprar frango na padaria no domingo e comer com farofa em casa. Não existem. Se a colheita falha, a gente morre, ou então a gente tem que mudar de lugar. Então todo o problema é que eu tinha uma família, eu tinha 8 filhos, agora tenho 6, os 2 morreram no ano passado, porque apareceu uma infecção neles, um negócio lá, uma mancha vermelha, o negócio foi. Então, a discussão é vida e morte. O Deus revelado no Antigo Testamento, ele apresenta que tipo de referência fundamental? Ele não é apresentado inicialmente no Antigo Testamento como um Deus da realidade metafísica, o celestial. A discussão não é essa. Ele é apresentado como o Deus da vida. Por que você deve adorar a Deus para que te vá bem na terra? Essa é a ideia. A ideia é que a experiência que distingue entre a vida e a morte não pertence a Baal, não pertence aos ídolos cananeus, mas pertence ao Deus verdadeiro. E o que a teologia do Levítico vai fazer? Ela vai dizer o seguinte: Deus está alinhado com pureza e com santidade e com vida. E a relação de oposição a Deus está ligada com maldição, morte, enfermidade e impureza. Por isso tem toda uma discussão, porque qual é o problema da gente? A gente não entende muito o horizonte do intérprete, então você quer colocar na cabeça do israelita pré-monárquico a ideia de higiene, ideias médicas, que são preocupações que surgiram do jeito que nós a construímos recentemente. Eles não estão pensando nessas coisas. Daí vocês vão entender algumas coisas interessantes nessa discussão. Então, por que é tão importante o sacrifício? Por que o sacrifício está ligado ao pecado e é tão valioso? Primeiro, porque o sujeito entrega para Deus aquilo que é fundamental. Ele vive com ovelhas, com cabritos, com gado. Ele entrega o que há de melhor, até que o sacrifício exige isso. Quando for entregar ao Senhor, não entregue porcaria. Entregue o melhor possível. Até porque porcaria não pode mesmo. Depois, a ideia de que o sacrifício de morte está relacionado com o pecado é fundamental. Por quê? Porque a pessoa sabe que a transgressão, o pecado, o desrespeito a Deus e à sociedade significa um negócio tão sério que leva à morte. Então, quer dizer, o moleque, menina cresce vendo que aquele animal é sacrificado porque é uma sinalização dramatizada de que a relação com o pecado significa destruição. Então é um drama, né? É uma coisa
não tinha Hollywood, não tinha ao vivo. O cara entender como isso era grave, era sério. Nessa dinâmica, o que acontece? Nós vamos ter uma relação de animais puros e impuros. Por quê? É difícil saber todos os detalhes. Mas a melhor explicação, o famoso comentário do Jacob Milgrom, Levítico, da Unrevival Series, 3 volumes, o primeiro, de 1 a 16, tem mais de 1000 páginas. Talvez o maior especialista de Levítico do mundo. Interessante, a sugestão é que o animal puro e impuro está relacionado com vida e morte. Por exemplo, todo animal que mata e come o outro é proibido. É o quê? É proibido, não se come. Os animais que são permitidos, praticamente são, porque existe um elemento interessante, que é a dificuldade da gente entender que é o animal que rumina, né, e que tem o casco fendido. Mas os animais que estão relacionados de alguma maneira com a morte são proibidos. Por exemplo, é interessante que todo ser que se arrasta no chão, no texto original, envolve crocodilo, jacaré, cobra, mas também rato, que passou com a barriga baixa, é réptil, né? É réptil não no sentido ocidental da palavra, é réptil no sentido de qualquer bicho que rasteja pelo chão, porque o chão é impuro. Por que o chão é impuro? Porque tem morto colocado dentro do chão. Então o chão é impureza. Então o afastamento é fundamental. Então essas relações envolvem isso. Por exemplo, por que a mulher que tem um ciclo mensal está impura e o homem está impuro? Porque aquilo que era para ser vida tornou-se morte. Qualquer fluxo que sai do corpo, que seja sinalização de alguma direção à morte, faz com que a pessoa seja impura e ele ou ela serão lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Por isso que é interessante a gente ver que toda a tradição judaica até hoje tem os famosos mikvaot, que são os tanques de purificação. Então, quando você chega em Israel, você vai visitar a antiga área do templo, muito interessante. Geralmente os grupos brasileiros nunca visitam essa área perto da entrada onde o pessoal entrava para fazer o sacrifício. Você achou, se escavar um monte de tanque, que é um grande prédio dos batistas, né? Porque o batismo cristão é derivado dos banhos rituais. E aí quando você vê um mikveh, né, ele tem uma escada de entrada, a pessoa entra, imerge o corpo e depois sai pelo outro lado e volta purificado, que é tirado daí. Aí você vai para o deserto da Judéia, onde eles acharam lugar onde chove uns 2, 3 vezes por ano, onde não tem absolutamente nada de água. Os caras fizeram mikveh lá. Tem que se purificar. Portanto, a ideia é essa, então se envolver em impureza após o parto, as emissões dos fluxos que saem do corpo impuras e a impureza da lepra. Lepra não é necessariamente lepra, é o quê? Qualquer tipo de enfermidade que se alastra pela pele. Pode ser psoríase, vitiligo, câncer, a palavra hebraica é genérica. E por que isso é importante? Porque a percepção do mundo antigo ela é fenomenológica. O jeito olha para o cara, ele está lá com uma mancha gigante do lado, o negócio está verde, azul, vermelho, caiu o pelo. Quem que lida com catapora, né? Então não sei se tem, né? Porque essas doenças são realidades mais recentes, nossa, e também assim, algumas doenças elas são pertinentes a um grupo e não a outro. Né? Por exemplo, o que acabou com os índios no Brasil não foi guerra nem ninguém, foi gripe. Gripe acabou, foi a guerra virótica. Né? Então, os europeus chegavam e eles tinham contato, morria tudo. Exatamente os que eram mistura de português com índio é o que o pessoal que sobrevivia, porque já tinha o anticorpo. Né? Assim como o sujeito
ocidental chega num lugar que tem malária, ele morre, o índio come o mosquito da malária, não tem problema nenhum, ele não tem nenhuma dificuldade, pega 12 por... E a malária tem um efeito fraquíssimo. Até hoje no Brasil, um problema seríssimo com os índios é o quê? Tuberculose. Porque pega e a fatalidade é enorme. Tem um impacto muito grande. Porque, então, a gente não sabe a doideira que a gente faz hoje, né? Porque o mundo, com esse negócio desse trânsito de pessoas, o cara traz micro-organismos com os quais você não está acostumado. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, peguei um negócio no pé, rapaz, quase me caiu o dedo. Em 2, 3 dias, assim, a coisa fez um buraco, uma carne viva, o negócio, peguei um bicho lá que eu não conhecia. E então, diante disso, vem o foco fundamental que envolve o dia da expiação, Yom Kippur, que é o dia, né? As versões antigas têm tradução errada. Nesse dia afligireis as vossas almas. Que almas, coisa nenhuma. Nesse dia vocês farão jejum. Afligir as suas almas, no texto original quer dizer fazer jejum. É porque a palavra alma, uma das últimas coisas que ela significa no hebraico é alma. A palavra nefesh. Então como é que funciona o mundo levítico? Você tem 2 ambientes, o santo e o comum. Em Israel, o que a gente tem? É a submissão dessa comunidade à realidade do sagrado, no templo. Por isso você tem o Shabat, você tem as festas ao Senhor, os Moadim, palavras de tempo específicas para fazer essa referência. Tanto é que se você lê a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia ecumênica, não sei qual da versão delas, no começo, em Gênesis, quando Deus criou o Sol e a Lua, né? Ele fez, na verdade, ele fez o Maor Hagadol Lebem Shelet Hazon e o Maor Hagatan Lebem Shelet Halayim, o luminar maior para governar o dia e a noite, e fez também as estrelas para fazer o quê? Para marcar estações, né? Uma tradução alternativa é para marcar as festas fixas, porque a palavra Moadim são os tempos das celebrações ao Senhor. Porque o tempo, o que é o tempo? Ele é lido como um tempo submisso à realidade de Deus. Então é o tempo sagrado. Se o tempo é sagrado, o espaço é sagrado. Mas você tem o espaço, né, que a gente mencionou, o acampamento, fora do acampamento, o deserto, o tabernáculo, pátio, santo, santíssimo. E o deslocamento são entre essas realidades. Existe um espaço comum, existe um espaço que é santo. E o santo é marcado dramaticamente por rituais. Nesse ambiente existe o puro e o impuro. E aí você tem mecanismos de tirar aquilo que está impuro para o puro, voltando ao ambiente comum. O puro pode tornar-se impuro. O comum e o santo também têm elementos de distinção. Então, quando o puro se torna impuro, existe aquilo que o texto vai chamar de contaminar. E o impuro, claro, existem meios de purificação. Então, quando alguém está de alguma maneira impuro, especialmente quando está relacionado com a morte, né? Tem um livrinho interessante, acho que não tem mais, A Provisão Divina para a Sua Saúde. É muito legal, mostra a história dos primeiros médicos europeus tentando fazer os europeus lavar as mãos. Não conseguiam. Porque o cara observou uma coisa simples. Os médicos do século XVIII saíam do necrotério e iam cuidar da mulher que ia ter nenê. Saía do necrotério lá, sem lavar a mão, ia cuidar lá de um outro doente. Aí morria um monte de gente. Aí eles atribuíam a peste ao demônio, não sei o que, matavam os judeus por conta disso, fazia um monte de coisa, né? E aí, quando alguém lá entrou, e o primeiro cara que tentou dizer, devemos lavar as mãos, né? Essa prática judaica esquisita, sem sentido, por isso que os judeus eram temidos na Idade Média, né? Porque vinha a praga, todo mundo morria, os caras não morriam, mas os caras fizeram uma conga. Os outros morrem e eles não. Eles já não creem em Jesus, e eles ainda estão escapando, eles têm esse negócio aí deles, vão matar os caras.
Era essa a ideia. E eles não morriam porque eles passavam o dia todo se lavando. Até hoje, você vai num ambiente judaico, você tem até uma canequinha assim, para o cara fazer o ritual. E tem todo o esquema de sempre se lavar com água. Então, o processo é esse, e a gente vê então essa lógica que envolve, né, essa questão. Você pode sair do comum, do santo, por um processo de santificar, e o santo se torna comum, passando para a profanação, o puro para o impuro, por contaminar, e o purificar, o impuro para o puro. Então, essa realidade faz parte, né, da perspectiva que o Levítico apresenta nessa teologia do culto, decorrente de tudo que a gente vê a partir do que significa o tabernáculo e a relação com Deus. É interessante, muito legal isso aí. Perguntas, dúvidas, questões, propostas, manifestações, protestos? O caso também, quando estava no deserto, o povo do deserto tem uma questão falando sobre o que levar sua paz, né? Sim, exatamente. Agora, apesar disso, a gente tem que entender que não dá para a gente identificar essas coisas como uma mera perspectiva médica. Por quê? Uma razão simples. Por exemplo, os animais são proibidos. Mas, por exemplo, havia várias plantas venenosas, nenhuma delas é proibida. Há outras razões porque certas coisas são impuras, porque elas estão associadas, possivelmente, a rituais cananeus. Aquilo é contextual, né? Então tem leis do tipo, não corte o cabelo, que na tradução antiga está errado, no canto da cabeça, que é o que o judeu usa até hoje. Lembra o judeu ortodoxo? Tem aqueles cajinhos, que é o peiote. Por que ele faz isso? Alguns judeus explicam que era muito perigoso, que ninguém tinha tesoura, né? Máquina de cortar cabelo, cortava com pedra afiada. Então chegava aqui na têmpora do calho, desculpa, né? Cortava aqui, o negócio era muito perigoso. E que talvez isso fosse uma coisa. A outra possibilidade é que os cananeus tinham rituais de autoflagelação, por isso que é proibido fazer tatuagem no Levítico. Qualquer marca no corpo, porque ela tinha significado. Como é que você convence a divindade? Lembra do Baal, Elias lá? Eles começam a se machucar para ver se a divindade resolve escutá-los. Então, isso tudo é entendido contextualmente. A gente percebe a relação. Não cozinhe o cabrito no leite da cabra. Não misture os dois tipos de tecido, nem duas sementes no mesmo campo. As leis de santidade, elas envolvem elementos que são, na nossa leitura inicial, meramente cerimoniais, envolvem elementos religiosos e elementos éticos, porque toda a realidade estava entremeada. Mas por que não mistura? Não mistura porque